devido à confusão de suas diferentes funções, sua crescente mecanização, a onipresença e a anarquia do automóvel. A cidade está à mercê das máquinas industriais. Se for para ser salva, sua estrutura deve mudar. E essa mudança é inevitável, seja por meio de insight ou catástrofe. A cidade deve ser mudada, ou perecerá, e a nossa civilização com ela. Segredo Gideon. Durante toda a eufórica ascensão dos anos 20, os nova-iorquinos têm perseguido outro tipo de sonho. Não apenas para cima, mas em direção à imensidão de verde e azul que, como F. Scott Fitzgerald havia visto, era a única que não tinha limites. Impulsionados pela prosperidade crescente e inquietação dos nova-iorquinos e pela invenção revolucionária que desde o início do século havia se tornado o emblema brilhante de ambos. Este movimento decisivo, além dos limites da grande Nova York, alteraria para sempre a relação entre a cidade e o país, e desafiar todas as suposições anteriores sobre a vida urbana. O carro se desagrega. O carro desfaz áreas urbanas compactas, interdependentes, porque torna o lugar menos relevante. Com um carro, não importa onde algum lugar está. Então, essa grade relativamente estática e rígida de ruas, edifícios e trilhos de trem tem que, de alguma forma, responder a essa coisa que é faminta e exigente, forçando mudanças na paisagem. Então, o carro tem lugar de destaque entre as variáveis que vão exigir da cidade. O carro é a história toda. Nas décadas seguintes, à medida que a cidade atravessava a Depressão, a Guerra Mundial e além, Nova York se tornaria o palco de uma disputa titânica entre a rodovia e o quarteirão. Antes de terminar, esse confronto quase dilaceraria a cidade e forçaria os nova-iorquinos a enfrentar as perguntas urbanas mais fundamentais de todas. O que é uma cidade? O que faz as cidades funcionarem? Por que deveriam existir cidades? Nenhuma cidade tão complexa quanto Nova York. Nenhuma cidade que se constrói e reconstrói com tanta frequência e frequentemente tão bem tem um ponto alto, um momento mágico. Nova York é uma constelação de momentos mágicos. O que é surpreendente sobre Nova York é como muitos dos momentos mágicos do passado conseguiram sobreviver. Perdemos muito, mas salvamos muita coisa. Agora, quais são os momentos mágicos do século XIX? O otimismo da prefeitura, edifício sofisticado inspirado nos franceses. Qual é outro otimismo? A Brooklyn Bridge ainda está lá. Que salto foi a Brooklyn Bridge? Que salto foi o plano do comissário e ainda está praticamente intacto? Que visão foi o Central Park e está lá? É mais bonito agora do que talvez tenha sido desde o tempo de Olmsted. Junte a isso esses incríveis edifícios comerciais que foram construídos, que concluíram com algum tipo de símbolo visível no topo.
Então, eu acho que não deveríamos considerar Nova York como um livro fechado. Quero dizer, poderia-se dizer que Nova York é como aquelas coisas incríveis que você vê nos fogos de artifício no dia 4 de julho, que simplesmente vão bum, bum, bum e continuam. Nós não sabemos quantas camadas dessa explosão acontecerão antes de tudo se esgotar. E claro, esperamos que nunca se esgote. Nova York é essa explosão. No outono de 1929, enquanto a década mais espetacular da história da cidade chegava num fechamento deslumbrante, Nova York parecia ter alcançado o auge de sua carreira brilhante. Em 100 anos, tinha crescido de um pequeno posto comercial na extremidade distante do mundo conhecido para se tornar a indiscutível capital cultural e econômica do mundo, reunindo dinheiro e pessoas de todo o mundo. Tornou-se um dos lugares mais ricos e densamente povoados da Terra. Sua população aumentando de menos de 5 mil em 1776 para quase 7 milhões, um século e meio depois. Fica-se atônito ao ver essas massas eretas. Linhas retas por toda parte, afirmando a vontade de criar espaço para milhões. Esta não é uma arquitetura para humanos. É uma arquitetura para massas humanas. Não se pode entender isso sem antes ter desfrutado da emoção de somar enormes totais e viver em um mundo gigantesco, compacto e brilhante. No final, o frenesi dos 1920, sem reconhecer limites e construindo cada vez mais alto, nunca poderia ter sido sustentado. Nos anos que se seguiram ao crash de 1929, enquanto a maior depressão na história americana mergulhava a cidade e a nação em melancolia econômica, duas coisas se tornariam fatalmente claras. E o capitalismo desenfreado em Nova York, em um século e meio de crescimento comercial incessante, tinha sido levado ao seu limite extremo. Nos anos que viriam, à medida que a maior crise doméstica do século XX varria a cidade e a nação, os nova-iorquinos seriam obrigados a reinventar sua cidade, mais uma vez, em grande escala, movendo-se como estavam para águas desconhecidas das quais não haveria retorno. Fiorello LaGuardia e Robert Moses, e tentaram criar, nos tempos mais sombrios, uma cidade nova e ousada para o futuro. É estranho pensar em como essas duas figuras poderosas, o Fiorello LaGuardia e Robert Moses, interagiram. Quero dizer, fisicamente tão diferentes, celebrando a diferença, amando a agitação e o movimento da cidade. Robert Moses tentando trazer ordem a isso, mas de certa forma, eles conseguiram trabalhar juntos.
E eu acho que você não pode deixar de olhar para Nova York na década de 1930 e maravilhar-se com as coisas que foram construídas durante a Grande Depressão. Os novos parques e playgrounds, as piscinas, as estradas, as praias. Foi uma época de conquistas, um maior período de conquistas do que o que vimos no final do século XX, quando éramos muito mais prósperos e a economia estava em expansão. Novas cidades sempre substituíram cidades antigas, por períodos. Mas hoje é possível que a cidade dos tempos modernos, a cidade feliz, a cidade radiante, nasça. Deixe ir, cabeça ocupada. Tínhamos mentalmente ampliado o alcance dos nossos sonhos nos anos 20. E foi por isso que a Grande Depressão foi um choque psicológico terrível para as pessoas. Isso levou a algo que equivalia quase a uma depressão clínica por parte do povo americano. Eles não podiam acreditar que tínhamos tropeçado e caído. Já houve recessões antes. Períodos de prosperidade que acabaram, seguidos por anos de dificuldades, carências e miséria. Na véspera do crash, menos de 2 milhões de pessoas estavam desempregadas nos Estados Unidos. Força de trabalho. Em nenhum lugar do país os efeitos foram mais visíveis ou mais de partir o coração do que em Nova York, onde por 1931 o maior motor econômico da Terra praticamente parou. O fascinante é que o fundo não desaba de repente. A queda leva a um efeito de tombamento lento, sabe? Eles não têm a noção de que o mundo se transformou e que as coisas mudaram irreversivelmente, mas lentamente isso toma conta. Obviamente, uma das primeiras coisas que é afetada é o setor financeiro. Então, o efeito em cadeia em termos de serviços empresariais espalha-se a partir disso. O setor manufatureiro é extremamente afetado. Um grande número de pessoas é demitido do setor de vestuário, ou de fato, seus salários são cortados pela metade. Indústria após indústria, desde fabricação de vestuário até a construção, meio que implode. E em alguns casos, realmente quase cessa totalmente a atividade econômica. Você tem que se lembrar, isso é antes do seguro-desemprego, antes de qualquer sistema sistemático de alívio governamental. E ainda assim, já passou a época em que as pessoas podiam voltar para a Terra. Certamente, em Nova York, muito poucas pessoas tinham relações orgânicas com a Terra. As consequências são como sempre. O dinheiro não está entrando. As pessoas não conseguem pagar o aluguel. Há despejos em massa. As pessoas começam a surgir em acampamentos, em parques, na beira do rio, em antigos depósitos de automóveis pela cidade. Filas de sopa começam a se formar. 24 de dezembro de 1931. Todo dia vê-se a degradante miséria das filas para pão. Todos os dias ouve-se que esta grande indústria e aquela, desde ferrovias até publicação, estão entrando em colapso. A crise na construção se espalha. Em Nova York, a nova estrutura mais proeminente, o magnífico Empire State, está desocupado e só consegue pagar seus impostos recolhendo dólares dos turistas que sobem ao seu mirante para a vista estupenda. Histórias de bancos falindo, carros devolvidos, suicídios desesperados são marteladas nos ouvidos. Mary Agnes Hamilton. Você vira a esquina e aqui está um espetáculo surpreendente, uma fila de homens
3 ou às vezes 4 lado a lado. Um quarteirão de extensão e tão apertado que nenhum transeunte consegue passar. Aqueles que estão na frente desta cobra humana cinza-preta vão comer esta noite. Aqueles mais atrás provavelmente não vão. Bruce Bluban. 1.600.000 pessoas em Nova York, da população da cidade de 6.900.000. 1.600.000 pessoas estavam nas listas de assistência. Isso inclui mães, pais e filhos. Se você olhar para o Riverside Park, sobre o qual estamos falando, é lá que a cidade jogava seu lixo e havia enormes montes de lixo na Rua 96 e na Rua 125. E você veria dezenas, centenas de mulheres e crianças. Sempre que os caminhões chegavam e despejavam o lixo, as crianças e as mães corriam para tentar conseguir algum tipo de alimento dali. Foi terrível na cidade de Nova York. No campo, pelo menos, geralmente se pode encontrar algo para comer. Mas havia Hoovervilles no Central Park. Na verdade, as ovelhas que pastavam no Prado das Ovelhas, que haviam sido doadas pelo meu trisavô chamado George Cogle. Ele deu as ovelhas ao Central Park na década de 1860. E o rebanho ficou lá até 1934, quando foram movidas para... Até 1931, dezenas de milhares de nova-iorquinos haviam sido despejados de suas casas. Aqueles que puderam foram morar com a família e amigos. Mas milhares mais, incapazes de encontrar qualquer habitação, procuraram abrigo em uma das tristes favelas que começaram a surgir ao longo do East River e do Hudson e no Central Park, chamadas de Hoovervilles, em uma homenagem irônica ao presidente. Estamos aqui porque não há trabalho a ser encontrado. Descemos até o Hudson e vimos que há madeira flutuando no rio. Então, pensamos em construir um barraco e construímos um. Então, não somos um fardo para a comunidade. Não temos, aluguel para pagar, nada disso. Não temos trabalho, não conseguimos trabalho. Estamos procurando trabalho. Não conseguimos trabalho. Mas algum dia, no futuro, encontraremos. Mês após mês, à medida que a situação econômica continuava a se deteriorar, os apelos por ação do governo se tornavam mais intensos. No Harlem e no Bronx, onde 1 em cada 3 trabalhadores da indústria do vestuário tinha sido demitido, milhares de manifestantes tomaram as ruas, enquanto pela cidade inteira, greves de aluguel eclodiram, juntamente com demonstrações políticas de todos os tipos, às vezes evoluindo para batalhas acirradas com a polícia. A devastação foi tão ampla e alcançou níveis tão altos que, se tivesse sido apenas uma crise na fabricação, de modo que trabalhadores não qualificados ficassem desempregados, não estou convencido de que todos teriam notado. Mas todos viram na depressão ou alguém que conheciam ou a probabilidade de que alguém que conheciam acabasse lá. Parecia muito claramente fora do controle das pessoas, e acho que isso impulsionou uma espécie de compromisso comunitário. As burocracias temporárias de socorro criadas pela crise têm todo o caráter de uma força expedicionária frágil, enviada para uma guerra que se esperava durar apenas 3 meses, mas que se tornou, em vez disso, uma guerra mundial. A teoria deles ainda é essencialmente ajudar caridosamente vagabundos e fracos a superar os momentos difíceis, em vez de massas dizimadas por uma espécie de massacre econômico. The New Republic. Sob Herbert Hoover, as autoridades federais praticamente lavaram as mãos da responsabilidade pelo número crescente de americanos indigentes. O próprio estado de Nova York, sob o comando do governador Franklin Roosevelt, foi um dos primeiros a responder com programas de alívio em larga escala. Mas pouco do dinheiro que passou pela prefeitura chegou às pessoas para quem tinha sido destinado, já que os funcionários de Tammany desviaram a maior parte dos fundos e, em seguida, garantiram que a maior parte do restante fosse distribuída entre os membros regulares do partido.
Nova York, naquela época, era uma cidade completamente incapaz de atender às necessidades de seu povo em quase todos os aspectos. A máquina de Tammany era totalmente corrupta. Uma porcentagem realmente chocante dos dólares de alívio que chegaram a Nova York foi desviada pela máquina de Tammany. Em 1931, 1932 e 1933, Nova York era uma cidade, e parecia uma cidade onde basicamente não havia esperança de que um dia atendesse às necessidades, você poderia dizer, do século XX. A era do automóvel havia chegado, a cidade estava sufocando todo o seu tráfego. Por anos, rumores de má conduta oficial circularam em torno da prefeitura, que em 1931 já estava ocupada há mais de meia década por um elegante e encantadoramente corrupto ex-artista de vaudeville e homem do Tammany chamado James J. Walker, sob cujo reinado o sistema de patronagem e recompensas do Tammany havia saído completamente do controle. Robin Moses tinha a expressão perfeita para Jimmy Walker, metade Beau Brummel, metade pivete. Moses observava Walker entrar no escritório de manhã e ele usava um terno de um só botão. Perfeito. A mais estreita das gravatas, polainas, os sapatos altamente polidos. Robert Moses o via chegar de manhã. Havia uma pilha de correspondência na mesa. E ele dizia, algum cheque aí? E se alguém dissesse que não, ele varria tudo para fora da mesa. Seu mandato como prefeito da cidade de Nova York, sabe? Meio que consagrou sua lenda como algo com um tom de diversão. Mas não foi divertido para as pessoas da cidade. A cidade não estava fazendo nada para ajudar seu povo nas profundezas da depressão. Estava fazendo notavelmente pouco. E, de fato, no final, ele basicamente teve que concordar que a cidade realmente faria cortes tremendo nos serviços públicos, interromperia esses programas de obras públicas, demitiria trabalhadores e o restante. E foi nesse momento que ele realmente encontrou problemas ainda mais sérios e as investigações sobre Walker começaram, levando à sua queda. O começo do fim do reinado de Walker ocorreu no outono de 1930, quando o governador Franklin Roosevelt, obrigado a se distanciar de Tammany Hall, enquanto se preparava para sua candidatura à presidência, nomeou um juiz rigoroso e reformista chamado Samuel Seabury para investigar a corrupção no governo da cidade. E você sabe, ameaçando meio que expô-los, a menos que eles paguem. É algo realmente descontrolado. E o que Seabury faz é começar a subir na cadeia de comando, chegando cada vez mais perto de Walker. Na primavera de 1932, o próprio Walker foi chamado para testemunhar. Na manhã de 25 de maio, o imensamente popular prefeito abriu caminho através de uma multidão de 5.000 admiradores do lado de fora do tribunal do condado na Foley Square e entrou confiante na sala do tribunal. Informado sobre a recepção entusiástica de Walker, Seabury disse simplesmente: eles deram uma a Boss Tweed também. Você sabe, Walker era tão encantador que quando Seb, o juiz Samuel Seabury, estava fazendo sua investigação, ele foi aconselhado por seus assessores. Ele é tão encantador, não olhe nos olhos dele. Ele vai te encantar. Então, quando Seabury estava interrogando Jimmy Walker no tribunal,
Ele tentou ficar de lado para que Walker não conseguisse olhá-lo nos olhos. Uma vez no banco das testemunhas, no entanto, pouco Walker podia fazer, enquanto Seabury reunia provas de quase $1 milhão que o prefeito havia embolsado em propinas, valores que o próprio Walker tentou corajosamente explicar como beneficências. Amigo. E ele abdica. Ele deixa o cargo. Seabury não estava prestes a apresentar acusações formais. Ele disse, eu tenho muitas provas circunstanciais, mas não tenho aquela prova definitiva. Mas foi Roosevelt nos bastidores que garantiu que Walker finalmente tomasse sua saída tão adiada. Que é famoso por sua primeira entrevista coletiva. Alguém perguntou a ele quem seria o novo comissário de esgoto. E Bulbul O'Brien disse, eu não sei. Ainda não me disseram. Você também descobrirá o que é a crítica. Você também, porém, encontrará o mesmo conforto em meio à crítica. Isso vem de uma consciência tranquila e um conhecimento dentro de si mesmo de que, independentemente de ser mal interpretado ou não, você fez o melhor que pôde. Em 1º de setembro de 1932, Jimmy Walker deixou o City Hall pela última vez, prometeu concorrer novamente e limpar seu nome. Depois partiu para a Europa, para se juntar à sua amante, a atriz Betty Compton, em Paris. Essa carreira deslumbrante, teatral e essencialmente absurda desmoronou finalmente. The New York Herald Tribune. A eliminação do Sr. Walker como prefeito dessa cidade é uma vitória clara para padrões mais elevados de vida pública. Juiz Samuel Seabury. Eles estão indo com tudo. Antes do fim do ano, o habilidoso manejo de Franklin Delano Roosevelt, do escândalo Walker, ajudou a levá-lo à Casa Branca. Dê-me a honra não de ganhar votos sozinho, mas de vencer nesta cruzada para devolver a América ao seu próprio povo. Em Nova York, enquanto isso, com Tammany em retirada pela primeira vez em 15 anos, os reformadores viram sua chance de finalmente retomar a prefeitura, depositando suas esperanças em um jovem funcionário público brilhante chamado Robert Moses, que sob Al Smith havia criado o primeiro sistema de parques estaduais do país e o primeiro sistema de rodovias públicas do mundo. As forças reformistas percebem, depois que Walker sai, que Tammany é uma besta ferida e que há uma possibilidade real de ganhar poder para um candidato reformista. A questão é, quem será? A pessoa que a maioria dos reformistas quer é Robert Most. Mas Samuel Seabury, que é, por causa de seu papel na investigação, o rei aqui, não quer nem ouvir falar disso. Por quê? Porque Moses é um homem de Al Smith, e Al Smith é um homem de Tammany. E Seabury está determinado a manter Tammany fora da prefeitura. Ele quer Fiorello LaGuardia. Ele era, de muitas maneiras, o candidato menos provável. Um ex-congressista de 51 anos, baixo e excitável, candidato a prefeito fracassado, amplamente considerado terminado na política, tendo perdido para Jimmy Walker apenas 4 anos antes, em uma das maiores derrotas na história da cidade. Na verdade, a ideia de LaGuardia horrifica a maioria dos reformadores. Esse cara foi o congressista mais radical durante toda a década de 1920, e então, quando a depressão chegou, ele estava furiosamente criticando Hoover, seu próprio governo partidário, por de fato não ajudar os desempregados, e também atacava os banqueiros. Aqueles bastardos quebraram as costas do povo com sua usura. Que morram, o povo sobreviverá.
na política. Bem, você sabe, as forças de reforma não estavam exatamente interessadas nesse tipo de agitador. Mas Seabury foi inflexível. Ele é absolutamente honesto, declarou o juiz. É um homem de grande coragem e ele pode vencer. Ele tinha um grande eleitorado italiano desiludido que, de fato, havia sido mantido fora do acesso ao poder e aos empregos pelas máquinas políticas irlandesas de Tammany. Ele era, de certa forma, um reflexo de Nova York, um caldeirão humano. Mãe judia, pai italiano, ele é episcopal, fala diferentes idiomas, mas uma pessoa que se sente confortável com o diferente. Uma pessoa que não só se sente confortável, mas celebra isso. Acho que ele também é o primeiro prefeito a incorporar em seu estilo um tipo de multiculturalismo que realmente abraça todos os nova-iorquinos, que diz que a grandeza da cidade está precisamente na sua heterogeneidade, que essa é a sua riqueza, não nas suas tradições augustas, não na sua grande riqueza. Acho que ele estava comprometido com a confusão que era Nova York. Não era arrumada, era combativa e era revigorante e era complexa. E eu acho que isso é o que ele estava tentando alcançar. Permitir que as pessoas prosperassem nesse tipo de comunidade de igualdade de oportunidades e tentar construir esse tipo de cidade. No dia da eleição, a maior participação da história da cidade. Mais de 2 milhões de eleitores impulsionaram o candidato da aliança à prefeitura pela menor das margens. Às 12h05 da manhã do dia 1º de janeiro de 1934, enquanto as ruas se enchiam de milhares de nova-iorquinos celebrando a revogação da proibição, LaGuardia fez o juramento de posse na biblioteca da casa de Samuel Seabury, na East 63rd Street. Olhe para isso, eu olho. Agora temos um prefeito na cidade de Nova York. Obrigado. Foi o momento perfeito. Ele era exatamente o prefeito que Nova York precisava para superar a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Ele foi o prefeito de Nova York durante o período mais difícil para ser prefeito da cidade. Quando falamos sobre problemas fiscais em Nova York, estamos falando sobre taxas de desemprego que vão de 4% a 8%. Ele estava falando sobre 50% de desemprego, uma cidade totalmente devastada. Então, ele assumiu Nova York em 1933, provavelmente no pior momento, pior ponto da história dessa cidade. Determinou-se a mudar o rumo do governo da cidade, como nenhum prefeito antes ou depois, e começou a trabalhar imediatamente. Subindo rapidamente os degraus da prefeitura no seu primeiro dia no cargo, ele ergueu o punho para o prédio de 122 anos, bradou em italiano: "E finita la cucagna." Acabou a mamata. E rapidamente mostrou que falava sério. Em questão de semanas, LaGuardia começou a desmantelar a máquina política corrupta que havia controlado Nova York por gerações, cortando milhares de cargos tradicionalmente reservados para os lealistas de Tammany Hall e colocando em seu lugar um novo sistema de serviço civil científico baseado em expertise e mérito. Pretendemos fazer uma faxina geral. Sim, não só vamos limpar as ruas dessa cidade, mas vou limpar cada departamento de todos os políticos corruptos e nomear homens e mulheres honestos em seus lugares. E, de fato, aqui ele foi brilhantemente eficaz. Ele estaria no cargo por 12 anos e, durante esse tempo, privou sistematicamente Tammany de patrocínio. E este é um momento crucial, porque, de fato, é a destruição da máquina do Partido Democrata, que foi um dos seus maiores objetivos e dos seus apoiadores. E, de fato, foi bem sucedido em Manhattan. Ele não estava isento de limitações. Teatral, autocrático e de temperamento violentamente explosivo. Mais de uma vez teve que ser fisicamente contido para não agredir outros funcionários da cidade. Se você fosse um pouco mais burro, ele gritou uma vez para um estenógrafo infeliz: "Eu o nomearia comissário."
Mas os nova-iorquinos o adoravam de qualquer forma, em parte porque ele se dedicava ao trabalho com um abandono imprudente, correndo para incêndios em um sidecar de motocicleta, acompanhando a polícia em batidas oficiais e, certa vez, regendo a orquestra da cidade no Carnegie Hall, onde insistiu em não receber nenhuma consideração especial dos músicos. "Apenas me trate como Toscanini", ele disse. Ele estava em toda parte. Ele estava em toda parte. E era distinto porque era tão animado, e suas qualidades eram que ele realizava coisas e que ele se conectava. É difícil dizer que LaGuardia tem uma visão unificada para a cidade, mas certamente tem uma série de objetivos, e provavelmente o principal é a guerra contra o crime. Ele declara uma guerra extremamente pública contra contrabandistas e jogadores, em particular. Ele adora sair por aí recolhendo máquinas de caça-níqueis, levando-as em uma barca para o porto, pegando seu machado, cortando-as e jogando-as ao mar. Estão recolhendo armas e ele é muito, muito consciente da mídia e tem cinejornais lá e tem rádio lá. Ele é, você sabe, muito simbólico publicamente, agindo claramente em um palco. Ele corre em carros de polícia, ele nomeia bons, duros e honestos policiais, sabe, como Valentine. As pessoas que tinham sido deixadas de lado sob o regime de Tammany agora estão comandando o espetáculo. Não vamos mostrar misericórdia. Mas o homem que os jornais chamavam de a Pequena Flor tinha ambições ainda maiores. Mesmo enquanto a cidade estava mergulhada nas profundezas da pior depressão da história americana, ele sonhava em transformá-la na metrópole mais progressista e moderna do mundo. De reconstruir sua infraestrutura física destruída, arruinada por 15 anos de saques e negligência, por meio de uma série de programas públicos maciços e obras públicas que colocariam dezenas de milhares de homens e mulheres de volta ao trabalho e reconstruiriam o orgulho e a autoestima da cidade e de seu povo. "Eu não descansarei", declarou ele, "até que minha cidade natal seja a primeira não apenas em população, mas também em moradias saudáveis, não apenas em comércio, mas também em saúde pública, até que não esteja apenas livre de dívidas, mas abundando em felicidade." Mas o fato é que quando LaGuardia assume o poder, ele está contra a parede e tem parâmetros extremamente limitados. O consórcio de banqueiros que vem emprestando dinheiro à cidade está basicamente dizendo: "Ô, seu LaGuardia, vamos cortá-lo assim dar o tostão. Vamos exigir nosso dinheiro de volta." A menos que tome uma série de medidas, e essas medidas são basicamente cortar serviços públicos e concentrar-se em pagar o que deve aos bancos. Agora, LaGuardia de fato executa parte disso, e tendemos a esquecer isso. Houve demissões em massa de trabalhadores da cidade e coisas do tipo. Isso fazia parte dele. Ele era, de fato, um reformador orientado para os negócios. E ainda assim, em muito pouco tempo, LaGuardia está em posição de mandar os banqueiros dar o fora. E não só ele não continua a encolher o governo municipal e os programas públicos, mas ele preside a maior expansão de programas governamentais e serviços públicos na história da cidade. A extraordinária revolução que tornaria isso possível surgiria de uma convergência sem precedentes de forças locais e nacionais, uma aliança única de personalidades e eventos, e representaria, no final, a maior mudança radical no governo americano desde os primeiros dias da República. Foi chamado de New Deal, e de muitas maneiras marcaria o auge da influência de Nova York sobre a vida americana. E a chave para entender LaGuardia e o sucesso de sua administração, e nesse caso, o papel de Robert Moses para entender o New Deal. Para mim, a coisa mais fascinante sobre o New Deal é que ele foi em grande parte construído na cidade de Nova York, que quando Franklin Roosevelt vai para Washington, ele não vai sozinho. Ele vai com um conjunto de ideias e experiências que adquiriu trabalhando na política da cidade e do estado de Nova York nas décadas anteriores, e vai com um pelotão de nova-iorquinos
de vários aspectos da vida de Nova York, que também tem programas, que tem ideias que foram testadas e desenvolvidas nas ruas da cidade de Nova York. Em essência, eu argumentaria que o que acontece em 32 e 33 é que Nova York invade Washington. Nova York embarca e toma Washington. Mas em vez de tratá-la como um país conquistado, o que eles fazem é dizer que Washington tem que fazer o que a cidade de Nova York tem feito todos esses anos e...